Olá, tudo bem? Hoje daremos início à nossa quinta aula. Antes de começá-la, vamos relembrar a aula passada, a nossa quarta aula. Na quarta aula, vocês estudaram os movimentos especiais, o roque, a captura en passant e a coroação ou promoção do peão. Espero que vocês tenham aprendido. Tendo qualquer dúvida, deixem os seus comentários no nosso canal e eu responderei a todos. Hoje, vocês aprenderão a notação algébrica. Ela é extremamente importante na vida de um jogador de xadrez. A notação algébrica, ela permite que você, como jogador, jogadora, possa registrar suas partidas, que vocês possam analisar partidas jogadas por outros jogadores de xadrez, que vocês possam também ler livros de xadrez. Então é extremamente importante prestar atenção a essa aula e entender a utilização da notação algébrica. Vamos começar. Como vocês podem ver, inicialmente nós temos o tabuleiro de xadrez e vocês podem ver que ele tem letras e números em grande quantidade presentes. Vamos relembrar uma coisa importante das nossas aulas anteriores, que vocês sempre visualizaram as letras do alfabeto de A a H no nosso tabuleiro. Hoje vocês estão vendo também a inclusão de números de 1 a 8. E letras e números em cada casa do tabuleiro. Ou seja, cada casa do tabuleiro vai possuir a sua letra e o seu número. Ou seja, a sua coordenada, o seu nome. Importante entender uma outra coisa. As letras de A a H representam colunas. Então nós temos aqui a coluna A1 que vai até a 8, ou coluna 1, ou coluna A também poderíamos falar assim. Até preferivelmente coluna A. Nós temos a coluna B, a coluna C, a coluna D, e aí vamos chegar até a coluna H. Temos também os números de 1 a 8 que representam as horizontais ou filas. Então temos a horizontal 1, a horizontal 2, a horizontal 3, a horizontal 4, até chegarmos à horizontal 8, ou oitava horizontal. Outra coisa que precisamos entender. De 1 a 4, nós temos a posição ou lado, ou metade das brancas. Tá? E do outro lado, nós temos a metade das pretas, que vai de 5 a 8. Importante memorizar isso aí. Não esqueçam. Nós temos a metade branca, que vai de 1 a 4, e a preta, que vai de 5 a 8. Outra coisa muito importante. Sempre vamos levar em consideração a posição do jogador de brancas. O que eu quero dizer com isso? Observem que a casa 1 ela vai estar à esquerda do jogador de brancas. Então vamos começar a contar de A a H da esquerda para a direita. Vamos supor o seguinte, que as brancas estão na parte de cima do tabuleiro agora, na outra metade. Se elas estão na outra metade, significa que todos os números que estão aqui nesta metade das pretas, eles vão modificar. Agora a casa H8 vai passar a ser a casa A1. Vocês entenderam? Ou seja, sempre levem em consideração a posição do jogador de brancas, porque nem todo tabuleiro de xadrez vai conter letras e números. Vocês podem encontrar tabuleiros que não tragam e vocês vão precisar usar a notação algébrica. Então este é o melhor meio para não cometer erros, levar em consideração a posição do jogador de brancas. Vamos seguir. Como fazer a notação algébrica? Extremamente importante. Como registrar, como anotar um lance, um movimento de uma partida. Vamos levar em consideração inicialmente o que? Cada peça, torre, dama, bispo, cavalo e rei, todas essas peças, nós vamos considerar sempre para registro a letra inicial, a letra em maiúsculo. Então temos até uma explicação aqui, as iniciais em letras maiúsculas para cada peça. Então teremos o rei, que será o R. A dama vai ser D. Olha o que eu falei, dama, eu não falei rainha. Se já temos o rei que começa com a letra R, não podemos ter a rainha começando com a letra R também. Nós vamos ter condições de identificar qual peça está sendo movimentada. Por isso, passem a chamar a rainha de dama. Tá? A torre será o T, o bispo o B, o cavalo C.
as casas sempre em letras minúsculas. O que quero dizer com isso aqui? Observem as casas, todas estão em letras minúsculas. Elas precisam ser diferenciadas. Estou falando em relação às letras de cada peça, que estarão em letras maiúsculas. A ordem para escrever será, temos uma ordem para escrever. Primeiro, vamos sempre escrever a letra em maiúsculo da peça. Logo depois, a letra da casa em minúscula e o número. Então temos um exemplo aqui. Olha só, o lance de uma dama executado na casa C5 seria DC5. Como podemos ler? Dama para C5 ou dama C5. Vamos observar o tabuleiro. Vamos imaginar, use a memória de vocês agora. Vamos imaginar a dama na casa C3 e ela agora foi movimentada para C5. Esta é a indicação. Ou seja, se você tem um registro, você vai observar dama C5, DC5, dama para C5, você simplesmente vai movimentar a dama para C5. Eu costumo dizer DC5, né? Não digo dama para C5, ou dama C5, sem falar o para C5. Qualquer uma das três situações estará correta também. Vamos seguir com mais um exemplo dentro dessa situação. Vamos imaginar o bispo que está em C1. Então, eu direcionei o meu bispo para a casa F4. Como anotaria? B de bispo, B maiúsculo, F de faca, que é a casa minúsculo, 4. Bispo na casa F4, bispo em F4, bispo para F4. Teremos estes exemplos. Símbolos. Teremos símbolos. Exemplo, captura. O símbolo é a letra X. Precisamos seguir uma ordem também. Temos um exemplo aqui. DXC5, dama captura C5. Observem bem, letra da dama, que é da peça, mais a letra X, que se representa captura, o X minúsculo, o C minúsculo e o 5. Dama captura C5. O cheque, sim, cheque começa com X no xadrez. O cheque temos aqui um sinal de mais. Em livros vocês podem encontrar uma cruz, mas aqui temos mais. Então, dama C5, o que significa? A dama foi para a casa C5 e aplicou o rei que vai estar numa determinada cheque no rei que vai estar numa determinada posição, direcionada para a casa da dama C5. Cheque mate são dois sinais de mais ou duas cruzes. Por exemplo, na posição que nós temos com dama e C5 cheque, eu poderia incluir aqui do lado mais um sinal de mais, o de adição, e teremos o cheque mate. Outra forma que vocês podem encontrar do sinal de checkmate em livros atualizados, por exemplo, é o de hashtag, tá? É outra possibilidade. O rock pequeno também tem seu símbolo. O símbolo dele é um 0-0. O rock grande também tem o seu símbolo, incluindo mais um 0, 0-0-0. A captura en passant também vai possuir seu símbolo. Vai ser o E.P. Então, temos um exemplo aqui de captura en passant. Vamos ver aqui este exemplo. O peão que está em E5, ou seja, as brancas estão com o peão em E5, elas passaram para a metade ou quinta horizontal do adversário, ou seja, o peão já pode fazer a captura en passant. O que aconteceu? O peão de D7 pulou duas casas ao lado dele em D5. Significa que ele está em E5 e pode fazer a captura en passant, capturando o peão por trás. Então, em diagonal. Então, eu marcaria E, captura, D5. Promoção do peão. Sim. Podemos também fazer a escolha e a anotação da coroação. Vamos imaginar um peão na casa F7. E ele foi avançado até F8. Então, teremos F8 igual a dama. Ou poderia ser F8 igual a torre, F8 igual a cavalo, ou F8 igual a bispo. Aqui nós temos um exemplo de uma planilha. As planilhas são utilizadas para registro de lances em torneios de xadrez. Geralmente partidas de xadrez clássico. Vocês aprenderão no futuro o que é uma partida de xadrez clássica. Então temos aqui como exemplo lances de 1 até 16. Temos a metade branca e a metade preta. Observem o seguinte aqui, no primeiro lance. Nós temos E4. Observem que o E4 ele não está trazendo uma
letra maiúscula antes da letra minúscula. O que significa? Significa que o movimento foi feito por um peão, e foi o peão do rei. Pretas jogaram C5, não temos também letra maiúscula inicial de uma peça, significa que foi mais um lance de peão. Já no lance 2, nós temos aqui o movimento de cavalo, cavalo do rei. O cavalo foi de B1, ele foi de G1, perdão, para F3. O mesmo vai acontecer aqui, um cavalo da ala da dama. O cavalo saiu da casa B8 para a casa C6, cavalo C6. Não precisamos indicar a casa de saída da peça, apenas exemplificando para vocês. Olha o sinal do roque. Temos o roque feito aqui pelo jogador de brancas, o roque pequeno aqui. Observe de novo as pretas, lances depois fazendo também roque pequeno. Observem agora, captura, nós temos aqui DX G4, ou seja, a dama capturou uma peça que está em G4. Observem que temos captura com cheque, ou seja, o bispo capturou uma peça e além de capturar a peça, ele aplicou cheque no rei adversário. Ou seja, a notação algébrica ela é extremamente importante pelo registro de nossas partidas. Ela também, assim como as notações iniciais no xadrez antes dela, elas nos deram oportunidade de ter acesso a partidas jogadas por grandes jogadores de séculos atrás, justamente por causa destes registros que existem milhares de livros de xadrez publicados. Por isso ela é tão necessária a notação algébrica, a mais atualizada e a menos complexa de todas. É bem simples entender essa notação e vocês vão ver a utilidade dela no xadrez é muito grande. Nós temos o tabuleiro de xadrez agora sem as letras e os números dentro do tabuleiro, apenas o que vocês vão encontrar geralmente. Letras de A a H e, de 1 a 8, e números de 1 a 8. Uma coisa que vocês precisam observar, é possível jogar batalha naval num tabuleiro de xadrez. Vocês sabem, lembram que é a batalha naval, o jogo de navios, que vocês precisam acertar o navio inimigo? Usando os números e as letras, vocês conseguem jogar com peças de xadrez batalha naval, com regras bem diferentes. Vocês podem colocar dama, torre, bispo, cavalo, peão e o rei, e aí vão acertando e ganhando os pontos de cada peça. Se você acertar inicialmente dando sorte ao rei do adversário, significa um checkmate e vocês terão que recomeçar o jogo. Uma coisa extremamente importante é memorizar bem o tabuleiro de xadrez, memorizar letras e números de cada casa. Isso é extremamente importante para o jogador de xadrez. Nós temos aqui alguns exemplos, tá? Que foram feitos para mostrar a vocês, para exemplificar mais uma vez a notação e a representação no tabuleiro. Então temos DD4 cheque ou dama para D4 cheque. Significa que a dama se deslocou de um ponto do tabuleiro e chegou a D4, atacando o rei. No outro exemplo, por que foi cheque? Bom relembrar. Cheque porque o rei pode escapar, ele pode ter 3 defesas. No caso aqui, apenas uma defesa, que é a fuga. Fuga para pontos diferentes. Tentem localizar os pontos sem que eu diga a vocês quais são. Outro exemplo, TF8, 2 sinais de adição. Então nós temos o checkmate, torre para F8. A torre saiu de um ponto do tabuleiro e atacou em F8 o rei que está na casa B8. Por que temos checkmate? Algo extremamente importante para vocês agora. Um rei nunca pode se aproximar do outro. Temos que ter pelo menos uma casa separando os reis. Então, vai ser fácil entender agora. Observem que o rei não vai poder chegar a esta casa porque ele vai se aproximar do rei adversário. Aqui também, ou seja, a casa A7, ele não pode ir. Ele não deve ir à casa B7 também e nem à casa C7, ou seja, ele está cercado, nós temos um mate de torre. Futuramente vocês aprenderão este mate elementar feito com a torre. Nós temos agora uma captura. Temos cavalo captura F5. Observem que temos a letra do cavalo maiúscula, o X, o F minúsculo e o 5. E temos aqui a representação. E por último, nós temos uma coroação de peão, que já foi explicado anteriormente. Temos que pôr o sinal de igual e da casa e a peça que foi coroada. Então aqui nós temos, o enxadrista deve ser capaz de memorizar todas as casas do tabuleiro. Isso é um fato. E acredite, você consegue fazer com certeza. Isso aí. Eu sou capaz de falar todas as casas que estão aqui, suas respectivas cores. Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês tentem lembrar agora. A casa A1 começa à esquerda do jogador de brancas, então nós temos aqui a casa A1 e temos aqui H1. Então temos aqui de A1 a A8
E vocês vão levar em consideração que o 1 até 8 estão aqui. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui o seguinte: a casa E1, ela é marrom. A casa H8, ela é marrom. A casa E8, ela é branca. Eu poderia falar todas elas para vocês, porque eu já estou com um tabuleiro, digamos que aqui, no meu cérebro, guardado. Mas vocês, com prática, com estudo, conseguirão fazer o mesmo no futuro. É isto. Por hoje é só. Nós estudamos a notação algébrica. Espero encontrá-los na próxima aula. Se quiserem deixar comentários, fiquem à vontade. Espero contar com a participação de vocês. Até a próxima aula.